hoje que passou por um desafio muito grande. Sabe, às vezes na nossa vida, as circunstâncias elas podem mudar. Às vezes a situação ela pode mudar de uma hora para outra. A única coisa que não pode mudar nunca é a nossa fé. A nossa fé ela tem que ser inabalável, independente das intempéries da vida, independente daquilo que o exterior, sabe? O Senhor Jesus disse: "A minha paz vos dou, não como o mundo vos dá." O mundo ele dá paz, mas é uma paz passageira. A paz que o Senhor Jesus ele promove é aquela paz interior, que às vezes do lado de fora, né, a coisa pode estar um vendaval, mas o lado de dentro não. Existe uma paz e existe um controle. E quando nós temos esse entendimento, como nós vamos estudar hoje no texto sagrado, pode ter certeza que você vai passar por intempéries, dificuldades, como grandes homens de Deus, não é? Passaram no passado e a história ela se repete. Então, a fé inabalável que nós vamos estudar hoje é de um homem chamado Daniel. O rei Dário, ele constituiu ali alguns presidentes para ajudar ali na administração do reinado. Mas interessante que Daniel, ele vai se destacar, ele tem um conjunto de destaques que nós vamos ver, um conjunto de virtudes, melhor dizendo, que vão fazer com que ele se sobressaia. E isso vai chamar a atenção dos inimigos, dos opositores. Isso vai causar inveja nos amigos dele. E esses amigos, eles vão interferir ali e vai dar alguns problemas. Bom, então vamos acompanhar o texto sagrado de hoje que nós vamos precisar. Minha Bíblia já está aberta aqui. O livro é de Daniel, o capítulo é o de número 6 e nós vamos falar sobre o versículo 3, uma fé inabalável. Diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Que lindo! Daniel não sabia disso, que o rei pensava em promover ele. Ele não sabia até então. Esse conjunto que nós vemos aqui, que Daniel ele tem de virtudes, faz com que ele seja uma pessoa humilde, faz com que Daniel seja uma pessoa dedicada, faz com que Daniel seja fiel. E por isso que a Bíblia diz que em Daniel havia um espírito excelente. Olha, não é o mesmo que Deus quer ver em mim, quer ver em você, quer ver em nós? A Bíblia diz que há uma diferença naquele que serve a Deus. Ninguém tem que ser melhor do que ninguém, mas temos que nos esforçar para ser o melhor que Deus quer ver em nós. Então Daniel não sabia de nada, porque tudo que ele fazia era com muita excelência. E isso certamente despertou e chamou a atenção do próprio Deus para Daniel. Bom, como eu disse a você, isso motivou ali que a inveja, os opositores se levantassem contra Daniel. E existe um plano para tentar acabar com Daniel. O versículo de número 4, a Bíblia Sagrada traz uma informação importante para nós nesta tarde. Diz assim: Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê? Ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então, estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel,
se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A oposição se levantou com força. E essa mesma oposição que se levantou lá na vida de Daniel no passado, se levanta nos dias de hoje também. Quando nós fazemos aquilo que é correto, aquilo que é certo, o inimigo não gosta. E ele vai tentar nos atrapalhar. Principalmente Daniel, que está sendo fiel a Deus. Veja a maldade desses amigos, né? Já que eles não conseguiram achar em Daniel nada que pudessem o acusar, então vão procurar na lei do seu Deus. E o que eles vão fazer? Eles vão chegar até o rei e dar uma ideia para o rei. Rei, vamos fazer um edital que, assim, ao longo de 30 dias, ninguém pode adorar outro Deus, a não ser se pedir para o Senhor. Mas durante 30 dias, ninguém pode cultuar e adorar. Isso porque eles sabiam que Daniel orava e clamava a Deus. Olha, esse era o resultado de Daniel se destacar. O resultado de uma pessoa ser abençoada é ela ser temente a Deus, guardar os mandamentos de Deus. Isso certamente vai fazer ela se destacar. Então, o rei não sabia que era Daniel. Lembra no começo que o próprio rei pensava em constituir, promover Daniel? Então, o rei gostava de Daniel justamente porque ele era excelente no que ele executava e no que ele fazia. E o rei, então, assinou sem saber que era Daniel. E quando o rei vai descobrir, ele vai saber o que aconteceu, ele vai ficar muito triste e vai jejuar e orar, né, pela vida de Daniel. Bom, Daniel não sabe de nada. Quando ele descobre, agora vamos ter que pular um pouquinho aqui, porque o texto é longo e eu tenho que resumir por causa do tempo, né? Mas aqui agora o capítulo 10, mas o versículo de número 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não mudou nada na vida de Daniel. Circunstâncias podem mudar, situações podem mudar a todo tempo. Por isso que eu dei o título de Uma Fé Inabalável. Daniel não mudou, porque ele sabia que quem levou ele até esse lugar foi o próprio Deus. Como agora ele iria fazer isso com Deus? Não, Deus, o Senhor que me trouxe até aqui. Eu não vou deixar de orar. Aliás, esse Espírito excelente vem do Senhor. É o Senhor que está me abençoando. E isso teve um preço, a própria vida. Algumas pessoas dizem, você já ouviu dizer? Olha, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Não, não, não. Deus não livrou, não. A Bíblia não diz que Deus livrou Daniel da cova dos leões, não. A Bíblia diz que ele vai parar dentro da cova dos leões. Mas, naquela noite que ele ficou junto com esses leões, e só para ressaltar, esses leões não eram alimentados diariamente, não. Essa cova era preparada para homens maus, mas não havia maldade em Daniel. E ele foi lançado na cova. Mas o que aconteceu? Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel do problema que aqueles leões podiam trazer, leões famintos. Agora nós vamos precisar dar um pulinho também. O versículo agora, o rei vai até lá, a noite toda ele perde o sono. Com certeza ele estava orando por Daniel, falando, né? O versículo 22, o rei pergunta para ele como ele está, ele responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Que lindo! O rei foi lá todo triste. Oh, Daniel, será que por acaso o teu Deus te livrou?
E Daniel dá o grito: "Oh, rei, sim, me livrou. Ele mandou aqui, nessa madrugada, um anjo que fechou a boca dos leões e não me dragaram." Que lindo, não é? A nossa fé tem que ser inabalável, como a exemplo do que nós lemos hoje. Talvez as circunstâncias na sua vida mudaram. Não deixe a sua fé mudar. Talvez o exterior pode mudar muitas coisas, mas o seu interior tem que permanecer. Da mesma forma como Daniel agiu, Deus espera que eu e você venhamos a agir em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Bom, chegou aquele momento que eu aguardo com muita alegria no meu coração, que nós vamos chamar